Viver em outro mundo. Capítulo 91. Sementes de rabanete. Meirin e Me gostavam de ficar dentro do espaço. Era como o paraíso. Especialmente com a recente descoberta que eles fizeram. Eles descobriram que quando praticavam magia dentro do espaço, sua velocidade de treinamento era realmente mais rápida do que praticar magia fora. Isso foi descoberto pela primeira vez por Meg. Meg era uma maga de 6º nível, então havia espaço para melhorias. Ela já esteve no espaço antes, mas não podia praticar magia naquela época porque estava muito ocupada. Simplesmente não havia tempo para praticar magia até agora, o que permitiu que ela percebesse que sua velocidade de treinamento mágico era mais rápida do que antes. Sentindo essa diferença, ela contou a Meirin sobre isso. Meirin não praticava mais tanta magia. Ela já era uma maga poderosa no 8º nível, então ela já havia chegado a um gargalo. Mesmo que ela praticasse magia, em tão pouco tempo, seria impossível romper. Agora ela estava tão ocupada com muitas outras coisas, ela não tinha tempo para praticar magia, e naturalmente ela não descobriu a diferença na velocidade de treinamento no espaço. Foi só quando Meg contou a ela que ela decidiu testá-lo e descobriu que sua velocidade de treinamento mágico realmente era muito mais rápida no espaço do que fora, pelo menos pela metade. Meg também disse isso a Zal, mas não era como se ele pudesse entender. Ele não podia praticar magia, então essa descoberta não lhe deu tanto impacto. Contanto que Meirin e Meg aumentassem sua força, era bom o suficiente para ele. Eventualmente, as colheitas começaram a amadurecer. Não foram os rabanetes, mas as ervilhas que amadureceram primeiro. As ervilhas levaram apenas 18 horas para amadurecer, o que Zal não esperava que fosse tão rápido. Ele imediatamente colheu as ervilhas. As ervilhas não só eram boas para comer, mas também podiam ser usadas como sementes. No entanto, Zal não plantou mais ervilhas por enquanto. Uma vez que ele colheu as ervilhas, ele tinha 2 acres de terra vazios. Sem precisar pensar nisso, ele plantou as 2 sementes mágicas de pêssego. Afinal, essas coisas eram realmente úteis. Como havia apenas uma semente de pêssego mágica em cada acre de terra, a maior parte da terra agora estava vazia, então Zal tentou plantar algumas sementes de milho naquele acre. O resultado foi que as sementes de milho murcharam no momento em que foram plantadas. Agora que a semente de pêssego mágica foi plantada, aquele acre de terra tornou-se precioso. Ninguém se atreveu a passar por cima dela, com medo de que pisar no chão afetasse o crescimento do pêssego mágico. Então, sempre que eles chegavam perto daquele acre de terra, eles faziam um desvio ao redor dele. 2 horas após o plantio da semente mágica de pêssego, os rabanetes amadureceram. Por alguma razão, as sementes de rabanete que ele ganhou dos rabanetes levaram 20 horas para amadurecer. Mas quando Zal colheu os rabanetes, sentiu uma explosão de prazer. No total, ele conseguiu ganhar 160.000 cati de rabanetes. Isso significa que ele foi capaz de colher 80.000 cati de rabanetes por acre. Agora que havia colhido os rabanetes, queria ver quantas sementes de rabanete conseguia. Zal não pôde deixar de rir quando descobriu que conseguiu ganhar 2.000 sementes de rabanete naqueles 2 acres. Parece que agora ele nunca mais precisaria se preocupar em ficar sem sementes de rabanete. 2 horas depois, as abóboras estavam maduras. Uma vez que ele colocou as abóboras no celeiro, ele plantou alguns rabanetes onde as abóboras costumavam estar. E, eventualmente, ele colheu os pepinos, que levaram 28 horas para amadurecer. Nesse meio tempo, ele já havia colhido os frutos oleaginosos. Verificando seu inventário, Zal viu que ele tinha 150 moedas de ouro, 2 acres de pepinos, 2 acres de ervilhas, 2 acres de abóboras, 2 acres de brócolis, 2 acres de repolhos, 2 hectares de berinjelas, 2 acres de trigo e todos os rabanetes que levaram 8 acres para crescer. Além disso, ele tinha algumas frutas oleaginosas que colhera 15 vezes e milho que colhera 28 vezes. Zal não usaria o milho como ração animal, pelo menos não diretamente.
Assim que usarem uma pedra de moinho, logo poderão começar a processar o milho. E uma vez que o milho fosse processado, eles poderiam obter um pouco de farelo de milho. Esse farelo será usado como ração animal, juntamente com as folhas de rabanete e os restos de frutas que eles obteriam após a prensagem dos frutos oleaginosos. Isso deve ser suficiente para alimentar as bestas espirituais. Embora ainda não houvesse bestas espirituais no espaço, ele logo teria algumas. 300 coelhos de olhos azuis não era um número pequeno. Ele se lembrava do jogo que um coelho comum consumia cerca de meio quilo de ração a cada 2 horas. Os coelhos de olhos azuis do continente Arca eram provavelmente uma criatura semelhante. Mas Al não sabia o quanto esses coelhos comeriam e só podia esperar até que Green voltasse para descobrir. Pelo menos ele tinha muitas folhas de rabanete. Isso deve ser suficiente para durar por algum tempo. E assim que os escravos terminassem de plantar as sementes de alfafa na montanha de ferro, eles poderiam começar a processar o milho, o que lhe daria mais ração animal. Além disso, depois que Laura os ajudasse a vender os rabanetes, eles poderiam comprar um lagar de azeite. Uma vez que o óleo é extraído das frutas oleaginosas, a fruta restante também pode ser usada como ração animal. De qualquer forma, Zal não estava pronto para criar muitas bestas espirituais. Ele queria deixar algumas vagas apenas no caso de haver algumas bestas espirituais que ele queria pegar. Depois que ele terminou de colher, Zal se sentiu entediado, então foi verificar as coisas com a tela. Ele primeiro olhou ao redor do castelo. Escusado será dizer que os escravos homens estavam ocupados consertando as paredes do castelo, enquanto as escravas estavam organizando para ir plantar as sementes de alfafa. Zal ficou muito satisfeito com isso. As muralhas do castelo não tinham nenhuma proteção mágica, então suas capacidades defensivas eram muito limitadas. Mas era melhor repará-lo do que não. Quanto às sementes de alfafa, cultivar alfafa não era simples, mas também não era complicado. Basta cavar um pequeno buraco no chão e plantar a semente. Depois despeje um pouco de água. Além disso, certifique-se de que a montanha estava livre de ervas daninhas. Caso contrário, elas competiriam com a alfafa. As ervas daninhas que foram removidas não devem ser desperdiçadas. Daisy preparava as ervas daninhas para fazer algumas esteiras. Além disso, ela não parou de pesquisar sobre a construção de um barco Calcuan, embora desta vez estivesse usando madeira. No entanto, eles tiveram que fazer as coisas passo a passo. No momento, seu principal trabalho era plantar as sementes de alfafa. As sementes eram muito pequenas, mas como Graham queria melhorar a terra Iron Mountain, ele comprou muitas delas. Seu tempo foi ocupado plantando sementes de alfafa, tecendo esteiras de palha e pesquisando como fazer um barco Cauchuan. Olhando para o castelo, Zal não viu nada de errado, então decidiu se conectar com Bêbado. A essa altura, Bêbado havia entrado no pântano de Carniça, mas apenas no perímetro externo. Ele e os outros magos negros ainda não encontraram nenhuma besta espiritual poderosa. Foi apenas através do espaço que ele conseguiu se comunicar com Bêbado. O alcance do ponto de teletransporte não chegava ao pântano, então Zal não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Somente obtendo respostas às suas perguntas ele entendeu a situação. Bêbado parece ter ouvido suas palavras. Eles não correram para dentro, e estavam apenas explorando a beira do pântano de Carniça. Não encontrando nada de errado, Zal se sentiu aliviado. Ele então mudou a tela para olhar para Stony Mountain, onde Scales e Brick estavam. Tudo parecia calmo. Nada estava acontecendo além dos mortos-vivos reunindo as pedras. Entediado, Zal passou o dedo sobre a tela de toque do controle remoto, até que notou algo na tela grande que chamou sua atenção. Notas do tradutor: caso você não se lembre, as sementes de rabanete da loja levam 10 acres e 8 horas para produzir 80.000 cati de rabanetes. Mas sementes de rabanetes levam 1 acre e 20 horas para produzir 80.000 rabanetes. Não entendo agricultura espacial. Viver em outro mundo. Capítulo 92. Criando peixes de fogo. Zal notou algo sobre a vala no quintal da mansão.
Não foi a água termal que chamou sua atenção, mas o pequeno peixe de fogo. Ele não tinha prestado atenção a esses peixes antes porque estava ocupado recentemente e o número de peixes era muito pequeno para se preocupar. No entanto, quando ele inadvertidamente moveu a imagem na tela, ele viu um dos peixes de fogo saltar da água quente, o que atraiu sua atenção. Isso o fez lembrar o que Gray lhe disse sobre o peixe. Eles não eram apenas deliciosos, mas também muito caros. Naquela época, Zhao não estava no nível 10 e, portanto, ainda não havia estabelecido seu rancho espacial. Foi por isso que ele não deu atenção especial a esses peixes. Mas com seu rancho agora aberto, ele agora podia criar animais. Mesmo que seu rancho não tivesse um lago de peixes, ele ainda tinha uma fonte termal em seu espaço que poderia suportar esses pequenos peixes de fogo. Embora ele ainda não soubesse se esses peixes de fogo poderiam ser criados em sua fonte termal espacial, não custava tentar. Se funcionasse, eles teriam outra fonte de renda, mas se não funcionasse, sua única perda seria perder alguns peixes pequenos. Com esse pensamento, Zhao apareceu no quintal da mansão. Ele caminhou rapidamente até a vala e parou na beirada. Os peixes de fogo estavam apenas nadando vagarosamente. Zhao sorriu. Então ele enfiou a mão na vala. De repente, um buraco espacial se abriu. Água termal, junto com alguns peixes, caiu no espaço. No momento em que o peixe-fogo entrou no espaço, veio a voz e disse: descoberta de organismos aquáticos. Necessita de requisitos especiais de qualidade da água. Contém carne comestível e delicada. A desvantagem é seu tamanho pequeno. Melhorando os peixes. Análise de dados de peixes. Agora você pode comprar esses peixes na loja. Precisa de 15 horas para atingir a maturidade. Cada peixe só pode se reproduzir 8 vezes. Cada ciclo de reprodução produzirá 30 filhotes a cada 8 horas. Peixe requer alimentação a cada 4 horas. A fonte termal na fazenda se tornará seu habitat especial. Agora você pode usar suas ferramentas do rancho. Naquele momento, Zhao sentiu vontade de pular de alegria, mas antes que o fizesse, a voz veio novamente. Conexão com ferramentas do rancho bem-sucedida. A ferramenta NET pode capturar organismos-alvo. O rancho é necessário para atingir o nível 10 antes que a rede possa ser totalmente eficaz fora do espaço. Se a rede for usada atualmente fora do espaço, ela terá apenas 10% de probabilidade de captura. A ferramenta mata-moscas tem uma habilidade de matar com um golpe. Rancho é necessário para atingir o nível 10 antes que o mata-moscas possa ser totalmente eficaz fora do espaço. Se o mata-moscas for usado atualmente fora do espaço, ele terá apenas uma probabilidade de 10% de um abate de um golpe. O alcance de ataque não pode exceder o alcance de monitoramento. A função de comando está definida. Este recurso permite que todas as criaturas dentro do espaço obedeçam ao comando do hospedeiro. A função de conversão de alimentação está definida. O host agora pode designar quais culturas se transformarão em ração. Depois que a voz terminou de falar, Zhao voltou para o espaço. No entanto, ele não viu nenhum peixe nadando nas fontes termais. Ele decidiu abrir o celeiro e, com certeza, havia uma nova imagem de um peixe de fogo. Dizia que ele só tinha 5 pequenos peixes de fogo. Zhao imediatamente colocou o peixe de fogo nas fontes termais. Embora a temperatura da água estivesse alta, parecia ter pouco impacto. Na verdade, o peixe parecia nadar alegremente. Voltando ao celeiro, Zhao deu uma olhada para ver o que poderia converter em ração. Havia algumas folhas de rabanete. Porque ele estava colhendo muitos rabanetes, ele acabou com muitas folhas de rabanete. Eles tinham sido inúteis até agora. Zhao converteu diretamente as folhas de rabanete em ração animal e as entregou às fontes termais. Ele realmente queria ver como seria o feed. As folhas de rabanete se transformaram em algo vermelho. Zhao não pôde deixar de se sentir surpreso enquanto caminhava lentamente até as fontes termais. Balançando na água havia algumas belas plantas vermelhas ardentes. Os peixes-fogo nadavam constantemente, mas ocasionalmente comiam uma dessas plantas.
Vendo isso, Zhao entendeu que essas plantas eram alimentação. Zhao tinha acabado de terminar quando Meirin e Meg saíram da vila. Eles foram até ele, mas antes que eles dissessem qualquer coisa, eles viram que algo estava diferente com as fontes termais. Antes não havia vida, mas agora havia peixes e plantas. Tal mudança fez com que os dois parecessem confusos. Meirin ficou curiosa, então perguntou: Mestre, o que está acontecendo? Zhao deu uma leve risada. Nada. Acabei de comprar alguns peixinhos de fogo na mansão. E essas plantas vermelhas são a ração para esses peixes. Quando ela ouviu o que Zhao disse, Meirin não pôde deixar de se sentir surpresa. Ela se virou e olhou para as fontes termais novamente, mas desta vez ela estava radiante. Isso é ótimo. Você pode criar peixes de fogo aqui. Isso se tornará outra fonte de renda. Ah, sim, mas essa não é a melhor parte. Esqueci de lhe dizer que esses peixinhos de fogo se transformarão em peixes grandes em 15 horas. Então eles se reproduzirão e farão 30 peixinhos, uma vez a cada 8 horas. Eles podem fazer isso 8 vezes. Meirin ficou espantada com isso. Todos no continente sabiam que peixes de fogo eram muito difíceis de criar. Mesmo que houvesse uma fonte termal, não era fácil criar esses peixes em grandes quantidades. Foi precisamente por isso que os peixes de fogo eram muito raros. Eles não eram apenas difíceis de sustentar porque só crescem em fontes termais, mas também porque eram muito exigentes com a comida. Havia muitas coisas que eles não comiam ou os deixavam doentes. Era por isso que não havia tantos peixes de fogo sendo criados. Uma das razões pelas quais esses peixes conseguiram sobreviver na mansão foi porque havia muito poucas pessoas ao redor. Mas a razão mais importante foi por causa das árvores. Embora os peixes de fogo fossem muito exigentes, as raízes desta árvore eram uma das coisas que eles comiam. Como as árvores eram grandes, suas raízes peludas eram longas o suficiente para alcançar a vala, tornando-se alimento para os peixes. No entanto, durante os invernos, muitos peixes ainda morriam, seja por causa do frio ou porque as árvores não forneciam nutrientes suficientes. Apenas alguns peixes conseguiram sobreviver. Por causa da dificuldade de criar peixes de fogo, poucos comerciantes conseguiam vender esse peixe, embora valesse muito dinheiro. Um único peixe de fogo tinha um preço mínimo de 2 moedas de ouro. Poucas pessoas podiam pagar esse preço. E mesmo que você pudesse comprá-los, qualquer peixe de fogo iria diretamente para a realização nobreza. Se as frutas oleaginosas e o arroz de bambu eram uma das comidas favoritas dos plebeus, então o peixe-fogo era uma das comidas favoritas da aristocracia. Portanto, não importa quantos peixes de fogo você tivesse, você não precisava se preocupar com ninguém comprando. Zhao não sabia disso, mas Meirin sabia. Peixes de fogo lhes dariam dinheiro mais rápido do que vender rabanetes ou óleo das frutas oleaginosas. Foi porque ela entendeu isso que Meirin ficou tão feliz que o peixe-fogo pudesse ser criado dentro do espaço. Ela só tinha ouvido falar de alguns lugares no continente que podiam criar peixes de fogo, e eles conseguiram fazer uma fortuna. O proprietário anterior da mansão provavelmente tentou fazer sua própria fortuna com esses pequenos peixes de fogo, mas desistiu quando não conseguiu levantar o suficiente. Olhando para aqueles peixes de fogo nas fontes termais, Meirin sentiu-se feliz. Isso é realmente ótimo. Enquanto criarmos esses peixes de fogo, não teremos que nos preocupar com dinheiro. Viver em outro mundo. Capítulo 93. Rastreando inimigos. Zhao sorriu. Vovó Meirin, não estou pronta para criar tantos peixes de fogo. Se vendermos tantos peixes no mercado, isso não os tornaria inúteis. As palavras de Zhao foram como um balde de água fria, esfriando o entusiasmo de Meirin instantaneamente. No entanto, foi por um motivo diferente. Zhao não queria inundar o mercado com peixes de fogo porque isso afetaria o preço, mas Meirin estava pensando em como isso afetaria o clã Buda. Se as pessoas descobrissem que seu clã poderia criar peixes de fogo em grandes quantidades, ela temia que a tentação de caçar o clã Buda por esse método fosse muito grande. Meirin fez uma careta. Mestre, o que você diz é verdade.
Mas o mais importante é que não devemos deixar as pessoas saberem a relação entre o peixe de fogo e o clã Buda, caso contrário estaríamos acabados. Esses velhos nobres gostariam de usar esses peixes como seus ferramenta de fazer dinheiro. Devemos ter cuidado. Zhao assentiu. Não se preocupe, vovó Amerim. Eu terei cuidado. Todo mundo só me conhece pela minha identidade de mago negro. Então ninguém suspeitaria do clã Buda. O lixo será mais seguro. Meirin assentiu, depois suspirou. No continente, você não pode fazer nada sem dinheiro. Mesmo a antiga nobreza está sempre pensando em maneiras de ganhar mais dinheiro. Talvez seja uma coisa boa que nosso clã Buda tenha sido banido para o deserto negro. Pelo menos poderíamos nos esconder lá. Contanto que não deixemos as pessoas saberem que podemos criar peixes de fogo, devemos estar seguros. Sim, é melhor fazermos todos esquecerem nossa existência, disse Zhao. Eles conversaram mais um pouco antes de voltar para a vila para descansar. Depois de verificar que não havia nada para se preocupar nos dois lugares, Zhao decidiu ficar no espaço. Zhao realmente gostou de ficar dentro do espaço. Porque o projeto da vila era muito parecido com os da Terra. Era muito confortável morar lá. E 2. O espaço estava completamente sob seu controle. Então ele nunca se sentiu fraco. O espaço nunca passou da luz para a escuridão. O céu era sempre da mesma cor. Se Zhao quisesse saber se estava escuro lá fora, ele teria que usar o sistema de monitoramento da tela. À noite, Zhao chamou Bloquead e Roquead para descansar na vila. Quanto aos escravos, eles foram deixados no castelo, onde havia comida, bebida e lenha suficientes. De fato, os escravos preferiam dormir no castelo. Embora o espaço fosse muito confortável, eles não gostaram da ideia de dormir ao lado de Zhao. Eles nunca sabiam se quando estavam dormindo, Zhao estaria acordado ou não, o que fez seus corações sentirem muita pressão. Neste momento, o castelo estava mais confortável. Há algum tempo, enquanto ele estava dentro do espaço, Zhao estava prestando atenção no pessegueiro mágico. Felizmente, o crescimento da árvore foi muito satisfatório. Este pessegueiro era diferente dos da vida passada de Zhao. Não era muito alto, mas toda a árvore parecia ter sido esculpida em um lindo cristal. Meirin e Mei também estavam prestando atenção no pessegueiro mágico. Para eles, era algo muito importante. À noite, Zhao colheu alguns rabanetes. A essa altura, ele tinha cerca de 14 acres de rabanetes. Assim que Laura voltar, ele deve ter mais do que suficiente para vender. A partir de agora, a única maneira de ganhar dinheiro era com os rabanetes, peixes de fogo e frutas oleaginosas. E também, os pêssegos mágicos se eles decidirem vendê-lo. Zhao fez alguns cálculos. Como o óleo das frutas oleaginosas era barato e tinha alta demanda, a venda do óleo seria constante. Os peixes de fogo eram os mais valiosos, mas Zhao só estava disposto a vendê-los em pequenas quantidades, caso contrário chamaria muita atenção para eles. Quanto aos rabanetes, podiam vendê-los ao público em geral. Embora fossem vegetais mágicos, mesmo os plebeus poderiam comprá-los algumas vezes. Mas a maioria dos rabanetes seria vendida a nobres e comerciantes. Não era como se os plebeus pudessem se dar ao luxo de comer rabanetes mágicos todos os dias. No entanto, embora ele pudesse vender mais rabanetes mágicos do que peixes de fogo, ele ainda não poderia vender muito. Caso contrário, teria um grande impacto no mercado de rabanetes e ele próprio teria que sofrer uma perda nos lucros. Zhao estava sentado ao lado do pessegueiro mágico quando sua alma flutuou. De repente, a voz de Brick apareceu do nada. Mestre, há problemas em Stone Mountain. Zhao congelou, então ele colocou a tela para olhar para eles. Os magos negros não teriam se reportado a ele a menos que as pessoas que os observavam tivessem feito seu movimento. Parece que seus inimigos finalmente perderam a paciência. Seu relatório é preciso? Zhao perguntou imediatamente. Preciso, disse Brick. Eles estão se movendo em direção a Stone Mountain, e estarão aqui amanhã à noite. Zhao assentiu. Quão fortes eles são? 3 magos,
3 guerreiros de nível avançado, 300 guerreiros de nível médio e 100 assassinos. Entre os 3 magos está um mago da luz. Mago da luz? Zhao murmurou. Eu nunca pensei que esses caras trariam um mago de luz. Parece que eles se esforçaram muito para construir suas forças. Havia um ditado no continente. Um mago da luz era o maior inimigo de um mago negro. Se houvesse um mago negro em um grupo de pessoas, ele seria um pária. Mas se um mago da luz estivesse em um grupo de pessoas, ele seria popular. Os magos da luz geralmente usavam uma túnica branca e sempre com um sorriso no rosto. Suas mãos quentes lançariam feitiços de luz deslumbrantes que podem curar as feridas das pessoas e atacar seus inimigos. Eles eram conhecidos como o Mago Perfeito. Zhao não sabia se era verdade que a magia da luz podia conter a magia negra. Se o Mago da Luz estivesse no mesmo nível que um Mago Negro, então o Mago Negro certamente sofreria, mas isso só deveria acontecer quando eles estivessem no mesmo nível. 2 dos 5 elementos eram água e fogo. Na natureza, a água pode vencer o fogo, mas um copo de água não pode extinguir um carro em chamas. Isso pode ser verdade, mas foi reconhecido no continente que a melhor maneira de lidar com um mago negro era com feitiços de luz. Mesmo que o mago da luz não estivesse em um nível alto, ele certamente traria muitos problemas para um mago negro. Como a identidade de Zhao era um mago negro, foi a decisão correta trazer um mago da luz para lidar com ele. A partir deste ponto, parecia que o outro lado realmente queria derrubar Zhao. Eles trouxeram 3 magos, 3 guerreiros de nível avançado, 300 guerreiros de nível médio e 100 assassinos. A força de luta dessa equipe de pessoas certamente não seria fraca. Mesmo que o grupo de mercenários mortos-vivos os encontrasse, eles fariam um desvio para evitá-los. Mas Zhao não tinha medo. Para ele, apenas o Mago da Luz era problema. Mas ele tinha que estar pronto. Ele não era estúpido o suficiente para apenas esperar. Afinal, o ataque era a melhor defesa. Essa também foi uma oportunidade. Zhao teve que mostrar a eles com quem eles estavam lidando. Se o inimigo não os respeitasse, não haveria fim para o que eles poderiam fazer. Viver em outro mundo. Capítulo 94. Emboscadas. Zhao disse a Brick para descobrir mais sobre suas forças, mas o mago negro morto-vivo disse: Mestre, isso não vai ser fácil, temo que não serei capaz de me infiltrar no acampamento deles. Zhao assentiu. Bem, apenas certifique-se de me dizer o lugar onde eles se estabelecerão amanhã. Brick obedeceu, e de repente houve uma ausência de som. Zhao imediatamente entrou na vila e gritou: Vovó Amerim, Vovó Amerim. Meirin estava descansando, mas quando Zhao ligou, ela rapidamente correu em direção a ele. Mestre, o que é isso? Meg também saiu de seu quarto quando ouviu o som. Sua meditação foi interrompida pelos gritos de Zhao. Meg estava tentando acelerar a velocidade em que sua força aumentava, para que ela tivesse mais poder para proteger Zhao. Quando Zhao viu Meirin, ele a cumprimentou e disse: Vovó Meirin, acabei de receber uma mensagem de um dos magos negros. Guerreiros, 300 guerreiros de nível médio e 100 assassinos vão atacar a propriedade amanhã à noite. O rosto de Meirin tinha uma expressão chocada. Seus olhos brilharam. Você pode descobrir quem eles são? Meirin, é claro, muitas vezes seguiu pai de Adam no campo de batalha. Mesmo que ela tivesse um bom temperamento, se alguém quisesse mexer com eles, ela não iria tolerar isso. Não adiantaria ofender um mago de 8º nível. Zhao balançou a cabeça. Não, porque existem assassinos. Brick não pode se aproximar muito. Como ele é um morto-vivo, seria impossível se misturar com o grupo deles. Mas mesmo sendo difícil descobrir quem são essas forças, eu disse a ele para pagar atenção aos seus movimentos. Eu quero saber onde eles vão se estabelecer para que possamos emboscá-los amanhã. Meirin parou por um momento, pensando no que Zhao disse. Então ela sentiu. Isso é uma boa ideia. Mas agora nossa força está muito fraca. Eu acho que você deveria chamar Beba dos outros magos negros de seu trabalho. Nós precisaremos de toda a ajuda que pudermos conseguir amanhã. Zhao concordou. Então ele pensou em algo e seu rosto mudou.
Vovó Amerim e o vovô Green. Eles não mandaram pessoas para lidar com ele. Ele não sabe o que está acontecendo agora. Merim sorriu. O mestre não precisa se preocupar. Há uma razão para que o velho tenha sobrevivido por tanto tempo. Tenho certeza, ele vai voltar. Assim que se sentiu melhor, Zhao disse: Bem, vou chamar os magos negros de volta e trazer os escravos para o espaço. Diga a eles para voltarem imediatamente. Precisamos nos preparar, disse Merim. Zhao assentiu. Vou reunir todos. Vovó Merim, vá meditar. Merim virou-se para voltar ao seu quarto, onde se preparou adequadamente para estar em suas melhores condições para a batalha. Zhao enviou uma mensagem para Bêbado. Quanto aos escravos, não os trouxe imediatamente para o espaço, optando por esperar até o dia seguinte, pois não queria perturbar a noite de descanso. Ficar no castelo era seguro o suficiente por enquanto. A manhã seguinte chegou. Zhao conseguiu bloquear e roquear para organizar os escravos e trazê-los para o espaço. Ao meio-dia, Zhao recebeu algumas notícias. Brick dissera que o inimigo havia acampado em um desfiladeiro ao sul de Stony Mountain. Ao receber esta mensagem, Zhao disse a Brick para voltar para a mansão. Afinal, o inimigo poderia ter pessoas vigiando Stony Mountain. Assassinos não eram fracos, embora o que eles aprendem fosse completamente diferente do que um guerreiro comum seria ensinado. Assim como as artes marciais que tornavam seu corpo leve e as técnicas de matar com um golpe, eles também eram bons em esconder sua presença. Ser adepto de esconder sua presença significava estudar as propriedades da escuridão. Desde que Brick se tornou um morto-vivo, seu corpo inteiro se tornou um com a escuridão. Pode-se dizer que ela poderia se esconder tão bem quanto um assassino treinado. Ele nem precisava respirar. Uma vez que Brick estava dentro do alcance da mansão, um buraco apareceu, permitindo que Brick entrasse no espaço. Ele saudou quando viu Zhao. Zhao acenou de volta e disse, evitando as pessoas: Quanto tempo você acha que vai levar para voltar ao desfiladeiro? Antes de escurecer, disse Brick imediatamente. Zhao assentiu e entregou seu cajado fantasma para Brick. Pegue este cajado e vá para o desfiladeiro. Não faça nada depois disso. Brick obedeceu. Ele segurou o cajado fantasma, que ficou com meio metro de comprimento, depois saiu do espaço. Uma vez que ele estava do lado de fora, ele imediatamente começou a correr em direção ao desfiladeiro. O cajado fantasma foi um dos benefícios da subida de nível. Estava vinculado a Zhao e era impossível para outros usá-lo. No entanto, isso não significava que Brick não pudesse segurá-lo enquanto corria. Merin estava ao lado de Zhao e, embora não entendesse por que Zhao deu o cajado a Brick, ela não perguntou. Ela acreditava que Zhao sabia o que estava fazendo. Zhao entrou na vila e ligou a tela da sala. Eles agora podiam ver o lado de fora, mas a imagem na tela mudava constantemente. Com o que Merin sabia sobre as leis do espaço, a tela só podia mostrar uma imagem a uma distância de 500 metros de um ponto central. Por causa disso, a imagem na tela geralmente não se move muito. Mas agora a imagem parecia estar com pressa, provando que o ponto central do espaço era móvel. Brick estava se movendo rápido, o que eles podiam ver claramente na tela. Mas ele não estava correndo em linha reta e, em vez disso, estava se movendo em um padrão estranho. A rota que ele escolhia geralmente parava em lugares difíceis de ver, como áreas escondidas com sombras que podiam cobrir seu corpo. No entanto, apesar disso, sua velocidade certamente não era lenta. Enquanto Brick se movia pelas montanhas, a imagem na tela tremia muito, deixando Zhao tonto ao olhar para ela. Ele fechou os olhos por um momento, depois os abriu, mas não estava olhando para a tela. De repente, ele se levantou e saiu da sala. Merin o seguiu. O que é isso, mestre? Não é nada. Bêbados e os outros magos negros acabaram de voltar. Eu não esperava que eles voltassem tão rápido. Os magos negros estavam explorando o perímetro externo do pântano de Carniça quando Zhao lhes disse para retornar ao castelo. Embora ele esperasse que eles voltassem a tempo, ele não achava que seria tão rápido. Sem qualquer hesitação, ele os puxou para o espaço.
No entanto, eles não conseguiram capturar nenhuma besta espiritual morta-viva, então não foram capazes de aumentar seu exército. Viver em outro mundo. Capítulo 95. Uma vez por todas, agora não era hora de Zal perguntar a Bêbado sobre a situação no pântano da Carniça. Havia muitas oportunidades para perguntar algo assim no futuro, mas agora eles tinham outros assuntos para tratar. Depois de mais de 2 horas, Brick chegou ao desfiladeiro. O canyon era um bom local para acampar, uma área plana entre duas montanhas que tinha um pequeno riacho. Além disso, por causa do terreno plano, este lugar tornou difícil para as pessoas se esconderem e emboscá-los. Mas não para Zal. Qualquer lugar pode se tornar um local de emboscada, já que ele poderia fazer seu exército aparecer instantaneamente em um pedaço do cânion. Zal e Meirin saíram do espaço e examinaram cuidadosamente o terreno do cânion. Eles não podiam dar uma boa olhada na parte oposta, já que não havia esconderijos decentes mais próximos do que este. Este local era a sua única opção. Meirin tinha uma certa compreensão do campo de batalha. Se seu exército fosse composto apenas por alguns lutadores aleatórios, com o poder de Zal, eles seriam capazes de derrotá-los. Mas se seu exército fosse unificado sob o comando de alguém rico em experiência de batalha, exterminá-lo não seria tão fácil. Seria difícil lidar com uma pessoa assim. Depois de ver o cânion, eles retornaram ao espaço. Eles foram para a sala de estar da vila para assistir à tela. Foi um bom momento. Então Zal ligou para Bêbado para contar a ele o que aconteceu no pântano da Carniça. A notícia que Bêbado lhe deu decepcionou um pouco Zal, embora ele esperasse. O trabalho deles era apenas explorar a beira do pântano Carniça, então eles realmente não ganharam nenhuma visão sobre o lugar nem encontraram nenhum morto-vivo poderoso ou besta espiritual. Mais importante, eles não foram capazes de obter nenhuma planta. A área que eles estavam procurando era como um enorme lago lamacento que era difícil de caminhar, retardando suas ações. A primeira camada do pântano de Carniça era um pântano sem vida. Felizmente, os mortos-vivos que vieram junto com o Bêbado e os magos negros, sob o comando de Zal, nasceram do pântano da Carniça. Os mortos-vivos viveram no pântano a vida inteira, a ponto de poderem se mover por instinto. Foi onde eles nasceram, cresceram, morreram e se tornaram mortos-vivos. O pântano de Carniça era a casa deles. Era exatamente por isso que o pântano da Carniça era um lugar poderoso. As bestas espirituais que morreram lá se tornaram criaturas mortas-vivas que foram capazes de subir de nível lentamente. O único outro lugar no continente que tinha tais capacidades era Deep Magic. As pessoas acreditavam que havia um demônio na Deep Magic que era capaz de trazer você de volta à vida se você tivesse uma razão para continuar vivendo depois de morrer. Era porque o pântano de Carniça era um lugar que constantemente produzia mortos-vivos que o tornava tão forte. Como o pântano de Carniça era onde você podia transformar animais mortos em mortos-vivos e o fato de ter matado tantos especialistas, ficou conhecido como um lugar especial que estava fora dos limites. Foi por isso que Zal disse a Bêbado para ter cuidado. Eles tiveram que primeiro explorar o pântano para entendê-lo melhor antes de criar problemas. Mesmo que desta vez Bêbados e os magos negros não ganhassem nada, da próxima vez eles se preparariam para uma visão mais profunda do pântano Carniça. Depois que Bêbado contou a Zal tudo o que aconteceu, ele colocou os magos negros de lado e sentou-se silenciosamente na sala de estar enquanto assistia à tela. Mas Meirin percebeu que Zal simplesmente não estava prestando atenção no que estava acontecendo na tela e provavelmente estava pensando nas palavras de Bêbado. Mestre, embora o Bêbado não tenha ganho nada, pelo menos eles não sofreram nenhuma perda. É bom o suficiente que eles tenham sobrevivido ao pântano da Carniça. Há uma razão pela qual é digno de ser uma das 5 áreas proibidas no continente. Não, eu não culpo o Bêbado e os outros magos negros. Eles fizeram um bom trabalho, disse Zal. Eu estava pensando em quão grande ameaça é o pântano de Carniça. Se queremos criar terras agrícolas e criar animais no deserto negro, eu preferiria que pudéssemos encontrar uma maneira de nos livrar dele. Meirin franziu a testa. Isso é impossível. Depois de tantos anos,
Ninguém jamais conquistou o pântano da carniça. Isso não significa que não podemos tentar. Ninguém realmente tentou conquistar o pântano de carniça porque eles não moravam perto dele como nós. Então temos que tentar. Meirin entendeu o que Zhao queria dizer. A razão pela qual ninguém conseguiu conquistar o pântano de carniça foi porque, primeiro, era muito perigoso e, segundo, ninguém morava perto dele. Não era como se o pântano da carniça fosse uma ameaça para eles. Eles não tiveram que sofrer por nenhuma experiência dolorosa com isso. Mas o clã Buda era diferente. Se eles não pudessem lidar com o pântano de carniça, então o clã Buda nunca se desenvolveria. Exércitos de bestas espirituais mortas-vivas poderiam simplesmente sair correndo do pântano carniça, destruindo tudo em seu caminho até que não houvesse nada. Foi a maior ameaça ao clã Buda. Bloquead e Roquead ouviram em silêncio o que Zhao disse. A certa altura, Bloquead não pôde deixar de dizer: Mestre, o pântano da carniça é uma grande ameaça, mas enquanto tivermos espaço, estaremos seguros. É muito perigoso ir para o pântano da carniça. Se morrermos, não importa. Mas se o mestre morrer, não seremos capazes de enfrentar os ancestrais do nosso clã. Você tem que ter cuidado. O tom de Bloquead era pesado. Quando ela ouviu o que ele disse, o rosto de Meirin mudou. Recentemente, por causa das várias realizações fantásticas de Zhao, ela não se preocupou mais com a segurança de Zhao. Mas as palavras de Bloquead lembraram que Zhao era o último filho do clã Buda. Se algo acontecesse com Zhao, o clã Buda não existiria mais. Zhao olhou para Bloquead e não pôde deixar de dar um sorriso irônico. Você acha que eu estou brincando com o pântano de carniça porque eu quero? O espaço não vai nos proteger para sempre. Lembre-se que eu bebi a água do nada. Eu não posso aprender magia ou artes marciais, e meu corpo está mais fraco que a pessoa média. Se um dia eu adoecer e morrer, ou ficar velho e morrer, você acha que o espaço continuará a existir? Uma vez que o espaço acabar, o que mais você acha que o clã Buda tem que pode resistir ao pântano da carniça? Pelas palavras de Zhao, o rosto de todos ficou branco. Zhao acenou com a mão e continuou: a água do nada não me afeta apenas. Meus descendentes de até 12 gerações também seriam incapazes de aprender magia ou artes marciais. Clã Buda para parar qualquer ataque de besta espiritual. Precisamos resolver nossa situação com o pântano carniça de uma vez por todas. Meirin abriu a boca. Ela queria dizer alguma coisa, mas no final ela não disse nada. O que Zhao disse era verdade. O incrível espaço mágico de Zhao era algo do qual o clã Buda dependia. Se um dia realmente acabasse, então eles estariam acabados. Aos olhos de Zhao, ele queria que o clã Buda durasse gerações, então eles tiveram que enfrentar a ameaça do pântano carniça. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.